Olá, estamos aqui para mais um relatório gerencial do nosso Fiagro EGAF11 ou EGAF11. O relatório desse mês é sobre o mês de dezembro. É um mês muito importante em que vamos falar não só do mês, como também do fechamento do ano do nosso fundo. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá pessoal, e eu gostaria de já começar em alta voltagem. Bruno, fala para nós e para todos os nossos telespectadores, os investidores que nos acompanham, como é que foi o ano de 2022 em termos de rendimento do EGAF, que eu já sei que foi muito bom, e fala sobre as novidades que você preparou lá na gestora para a frequência do pagamento dos dividendos. Perfeito, Antônio. Essa é uma excelente pergunta para a gente começar, começar aqui com a corda toda, tá? Vou começar falando com um rendimento que a gente acabou de anunciar, que foi o rendimento do quarto trimestre, que foi de 4,20, tá? O equivalente mensal disso tá, é 1,40, tá? Falando agora do fechamento de ano, que eu acho que foi impressionante, foi R$ 17,83, tá? Então fechamos o ano pagando um total de rendimentos, tá? De R$ 17,83, tá? Eu olhei todos os outros fiagros do mercado e o EGAF11 foi o que mais pagou rendimentos no ano de 2022, que é algo impressionante. Isso nada mais é do que a boa gestão que a gente faz, a boa originação. A gente está numa casa que tem essa vocação para o agronegócio e que tem essa originação proprietária forte, essa estruturação forte. Então, isso é basicamente o impacto e a consequência da gente estar nessa grande casa. Melhor rendimento e certamente menor risco. Sem sombra de dúvida, Acho que risco também é uma palavra-chave, porque a gente só seleciona papéis aqui com baixíssimo risco, como a gente já falou em vídeos anteriores, do ponto de vista de garantias, do ponto de vista de tomadores, Então, fomos o fiagro que mais pagou rendimentos em 2022. Isso dá uma enorme felicidade aqui para a gente, para estar aqui com vocês celebrando essa conquista aqui de 2022 do nosso EGAF11. Agora, as novidades não param por aí. A gente veio recebendo demandas de uma série de investidores nos questionando se a gente não poderia passar o fundo para mensal. O fundo hoje paga rendimentos trimestrais, tá? E a gente absorveu essas ideias, tá? E começou a pensar e trabalhar aqui com o time de gestão como é que a gente poderia fazer isso, tá? Sem mudar a periodicidade de pagamentos do fluxo dos CRAs, tá? E ao mesmo tempo a gente conseguir fazer um pagamento de rendimento mensal para os nossos investidores sem perder eficiência, ou seja, sem alocar um recurso expressivamente grande em caixa. Então a gente fez um trabalho aqui enorme, tá? E hoje criamos uma estratégia que nos permite transferir os pagamentos de trimestral para mensal, tá? Sem perder eficiência para o fundo. Tá? E, ao mesmo tempo, sem a gente impactar, digamos assim, o tomador. O tomador não vai ter o seu fluxo de pagamentos modificado. A gente vai continuar respeitando as safras, os ciclos do agronegócio, que é extremamente importante para a gente. Isso é muito importante. Não adianta você engargalar o tomador, estrangular. Meter a faca na cabeça, no pescoço do cara lá. Meter a faca, paga mensal. Não dá, não é assim que o agro funciona. O agro funciona com safra e safrinha, a gente precisa respeitar isso. E a gente conseguiu respeitar isso e, ao mesmo tempo, com uma estratégia de gestão, trazer o pagamento de rendimentos agora para mensal. Então, a grande novidade, turma, é que o pagamento de rendimentos do EGAF11, a partir de fevereiro agora, será mensal. Tenho certeza que muita gente aqui que nos perguntou e nos questionou ao longo do ano se havia essa oportunidade de vir para mensal, vai ficar muito contente aí com essa notícia. Então, o pagamento do EGAF11 agora é mensal. Espero que vocês gostem aí dessa novidade. Já emendando, uma outra novidade interessante é a quantidade de cotistas. Começamos lá atrás com 613 cotistas, quando a gente fez a primeira captação do fundo, tá? Em 22 de dezembro de 2021, e hoje superamos a marca dos 2.000 cotistas. Tá? Estamos hoje com exatamente 2.060 cotistas no fundo. Beleza. Tá? Então, uma marca impressionante. Multiplicamos aí o número de cotistas por mais de 3 vezes. Isso é algo extremamente satisfatório aqui para a gente. Por isso que nós temos visto a liquidez
do papel melhorou muito nesses últimos meses. E agora, passando para mensal, então, vai ser uma festa. Sem sombra de dúvida. Eu recebi vários comentários de pessoas, pô, Bruno, por que você não passa para mensal? Tenho certeza que vai gerar mais adesão ao seu produto, que a liquidez vai aumentar. E agora a gente conseguiu, né, tudo que a gente queria, né? Manter, obviamente, né, o CRA lá, né, com o seu fluxo de pagamentos lá, como deve ser, safra e safrinha, e uma estratégia para que a gente consiga agora pagar o rendimento mensal sem perda de eficiência. O que eu quero dizer sem perda de eficiência? A meta do fundo continua sendo CDI mais 4, tá? Então a gente consegue manter essa meta, né, de CDI mais 4 aí no pagamento, né, dos rendimentos. Você falou de liquidez, deixa eu aproveitar e falar agora do mercado secundário, né? No mercado secundário, né, quem entrou no fundo no IPO teve de rentabilidade no ano, tá? No fechamento de dezembro, 18,20%, tá? 18,20%, tá? Isso, né, olhando, né, o ano de 2022. Isso equivale, só para vocês terem uma ideia, um valor de CDI mais 4,80, tá, aproximadamente, tá? E isso é isento de imposto de renda, né? Porque como os FIAGROS e os FIIs, eles são isentos de imposto de renda. Então foi 18,20 isento de imposto de renda. Se eu grossapar isso, ou seja, botar o imposto de renda de volta, para que você possa comparar com os outros investimentos que você possa vir a ter aí na prateleira, seu fundo multimercado, seu fundo de ações, né? Seus outros fundos que você tem aí na praça, né? Foi 22,28%. Então, quem não atingiu, os fundos que não atingiram 22% e 28% ficaram abaixo aqui do nosso FIA. Quais foram os fundos que atingiram isso? Pouquíssimos, e geralmente com muito risco, né? Fundos Global Macro, eu vi alguns que atingiram esses patamares, mas, cara, o nível de volatilidade é muito maior, é muito maior, né? Sem juízo de valor se são bons ou ruins, mas a volatilidade é maior. E só comparando com o CDI nesse ano fechou em 12,39. Então, ó, tivemos 18,20, tá? Isento de imposto de renda contra um CDI de 12,39, e se eu grossapar isso, se botar o imposto de renda de volta, fomos para 22,28, né? Isso nos dá uma satisfação aqui enorme. No mês de dezembro de 22, tá, a gente teve, né, uma rentabilidade, tá, na cota do secundário de 1,23%, tá? Uma rentabilidade interessante, foi acima do CDI, tá? E a liquidez, como o próprio Antônio falou, ela vem subindo, ela está rodando aí da ordem de R$300 mil, né, de negociação nos últimos 30 dias. Então a média dos últimos 30 dias vem sendo de R$300 mil, e a gente espera agora que com essa boa notícia e com os crescimentos do fundo, né, com o crescimento que a gente vai ter no fundo, que essa liquidez aumente, né, cada vez mais, tá? Só para vocês terem uma ideia também, que é algo interessante que eu gosto de falar, a cota de mercado, né, fechou 103,25, tá, em dezembro, tá? Ao passo que a cota contábil, né, a cota que vale de fato o fundo, estava R$ 100,86, ou seja, o fundo está negociando aqui com um ágio de em torno de 3%. Isso é sinal, né, que os clientes estão gostando do fundo e estão demandando o fundo, né, acima do valor, né, contábil, né, do fundo. Isso é bastante interessante. E ele vem negociando com ágio, tá, desde o primeiro pagamento de dividendo, né? Antes do primeiro pagamento de dividendo, a turma não sabia direito o que era. Será que eles vão conseguir bater a meta? Será que não vão? Essa meta é ambiciosa, não é? Fizemos o primeiro pagamento de dividendos, né? Teve um pouco de oscilação antes, mas fizemos o primeiro pagamento desde que a gente fez o primeiro pagamento de dividendos. Impressionante. O fundo vem negociando, né, com ágio aí na praça. Ou seja, quem comprou o fundo lá na largada se deu muito bem. Quem apostou no produto, apostou na Ecoagro, né, viu que a gente realmente, né, é uma potência aqui do agronegócio, se deu muito bem, está com uma rentabilidade muito superior a essas aqui. Exato, muito superior a essas aqui. Bem, né? acima dos 18. Porque essa aqui, eu levo em conta, né, a cota base 100, então é sobre 100. Se você comprou essa cota a 90, a 95, aproveitou esses movimentos de mercado que aconteceu lá no início, né, dessa incerteza, né, que havia lá no início, o produto seria bom, se não seria bom, etc. Tal, você hoje está com uma rentabilidade, né, bem superior. Tá? Você pode estar com até 10 pontos percentuais acima disso. Tá? Essa é a verdade, né? Então isso nos dá uma satisfação enorme, né? Além disso, né, do ponto de vista de resultados, aproveitando e falando da performance, né, da carteira do fundo como um todo, né? Vamos sair agora do mercado secundário, sair de dividendos, deixa eu falar do resultado contábil do fundo, tá? A gente fechou 2022 com um resultado de 21,40%, esse foi o resultado contábil do fundo, tá? O que equivale a CDI mais 8%, tá? Dezembro 22 fechamos a 1,48%, tá? Que equivale a CDI mais 4,07. São resultados aí bastante, né, interessantes. Tenho certeza, né, que o nosso fundo, em termos de resultados, né, tá no primeiro quartil da indústria, tá? E como eu falei, nós fomos o fundo que mais pagou rendimento, né, em 2022. E para 2023, né, a gente vai continuar mantendo as nossas metas, né? Se vier nessa atuada que viemos a 22, né, a perspectiva é que estaremos lá no primeiro quartil, se não
ser o primeiro, novamente, maior pagador, né, de dividendos. Só para trazer um pouquinho mais de cor aqui do fundo, né, para os nossos, né, ouvintes, investidores e diletantes aí de fiagros, né, e agronegócio, quero falar um pouquinho das ações que a gente tomou agora em dezembro de gestão, tá? Então a gente fez algumas compras de papel, fizemos uma venda de papel, né, compramos, né, dois CRAs, tá? Um chamado, né, Agrofito Produtores, né, originado e estruturado pela própria Ecoagro, tá, que paga CDI mais 5%, tá, um ativo que tem, né, uma taxa bastante interessante. Tá? Então compramos esse papel, cota sênior desse papel, né, aquele aspecto da segurança que você falou. Né, a nossa tese de investimentos, né, só nos permite comprar a cota sênior dos papéis, tá? Então eu não posso comprar a cota júnior, não posso comprar a cota mezanino, eu só compro a cota sênior porque a minha maior preocupação aqui é dar segurança para o investidor. Né? E quando eu compro uma cota sênior, né, eu mostro para o investidor que eu estou sendo, né, muito ponderado, né, porque precisa acontecer alguma coisa muito grande, né, com essa empresa para bater, né, nessa cota sênior, né, do investidor. Tá? A gente tem 30% de subordinação, ou seja, tem 30% de gordura, né, de potenciais inadimplências que possam acontecer aqui debaixo desses CRAs, tá, para chegar na cota sênior. Cara, e 30% de inadimplência é um evento muito extremo. Eu não imagino um evento desse acontecendo, principalmente com o nível de revendas que a gente opera aqui, que tem uma qualidade, uma capacidade de pagamento, tá, muito grande. Tá? Então a gente não só faz uma concessão de crédito muito criteriosa, uma seleção de crédito, né, muito criteriosa, como também, né, a gente, né, solicita garantias, né, bastante criteriosas também. Tá? Então a gente tem cessão fiduciária de recebíveis, né, como garantia da ordem de 120% do volume emitido, né, do papel. Ou seja, para cada R$100 do papel eu tenho 120 de garantia, tá? E além disso eu ainda tenho 130% de subordinação. Eu preciso que tenha ali, no mínimo 30%, 40% de inadimplência para começar, né, a bater aqui no papel. Tá? Então, realmente é um produto, né, que a gente desenhou com uma tese, tá, a taxa de inadimplência, Bruno, contribuindo contigo, de acordo com o Banco Central, que mede as taxas de inadimplência de todas as operações de crédito do mercado, ela, para produtor rural, ela está na casa de 0,8%. 0,8% de inadimplência. Nós estamos protegidos a 30%, ou seja, o risco é quase que inexistente. Exatamente. E só dando um pouco mais de cor aqui, né, para os nossos ouvintes, né, sobre a tese, né, porque a gente fala de inadimplência, talvez possa assustar, né, e eu não quero, obviamente, assustar os nossos investidores, quero mostrar que a gente tem aqui uma gestão de excelência. Né. Nenhum dos nossos CRAs, tá, nos últimos 5 anos, sofreu inadimplência no seu pagamento, ou seja, todos os CRAs que foram originados e estruturados pela Ecoagro, né, nessa tese de revendas, né, tiveram adimplência de 100%, ou seja, nunca teve um atraso, tá, sequer num pagamento de juros, num pagamento principal. Isso é muito importante. Tá? O que a gente está falando aqui de inadimplência é o seguinte: para cada um desses CRAs, eu dou uma dívida, tá, para uma revenda, tá, para um distribuidor de insumos, tá, do agronegócio, né, que vai vender para uma série de produtores. Tá? Então ele vende para uma série de produtores, né, e dando crédito para esses produtores, e esses produtores, uma vez que a safra é completada e ele vende, monetiza a sua safra, tá, ele volta e paga a revenda. Tá? E aí, nesse CRA, a gente solicita como garantia dessa operação esses recebíveis desses produtores nos quais a revenda vendeu, tá, esses insumos, perfeito, para compor a garantia desse CRA numa razão, como eu falei para você, de 120%. Tá? Então, quando a gente fala de inadimplência, são esses produtores, né, que eventualmente podem atrasar, né, no seu fluxo de pagamento. Então ele tinha uma data pactuada de pagar, por exemplo, 30 de junho, pagou, não sei, no dia 5 de julho, ou atrasou um pouquinho mais. Então é isso que a gente está chamando aqui de inadimplência. Alguns produtores, poucos produtores, tá, atrasando o seu pagamento para com a revenda. Mas esse atraso, né, como eu mencionei para você, não é suficiente, tá? Precisa ser muito maior, precisa ser da ordem de 20%, 30%, 40% para ele bater no papel que a gente está comprando. E você falou que nós aumentamos 2 CRAs a mais, né? Então, agora nós já estamos com quantos? Perfeito. Essa é uma excelente informação. Estamos hoje com 20 CRAs, tá? Então, assim, a pulverização, né, não só está dentro de cada CRA, porque eu tenho vários produtores então, dentro de cada CRA super pulverizados na base. E eu ainda tenho 20. Eu tenho que multiplicar isso por 20. Você multiplica isso por 20, tá? O número de produtores que estão rodando abaixo de todos esses CRAs, né, desses produtores, né, que uns atrasam, outros não, depende um pouco do clima, né, como a gente já falou aqui, tá, em outros vídeos, tá? O clima às vezes bate, quebra a safra, ele pede um pinico para revenda, paga para a próxima safra, mas isso não é suficiente para atrapalhar, né, o faturamento daquela revenda. Tá?
Então eu tenho hoje 20 CRAs, tá, dentro do fundo, e debaixo desses 20 CRAs eu tenho mais de 29 mil produtores, tá, rodando ali debaixo desses 20 CRAs. Ou seja, é bastante pulverizado. Cada CRA tem o seu nível de pulverização. Quando eu junto todos esses CRAs, estamos falando de 29 mil produtores ali, né, que certamente não ficarão inadimplentes ou atrasarão ao mesmo tempo. Aí pega o dado do Banco Central, 0,8% de 29, não muda a performance do fundo, não muda o fluxo de caixa, não muda coisa nenhuma. Exatamente. Então, perfeito. Então, compramos, né, esse CRA da Agrofito Produtores, tá, que paga, né, CDI mais 5, cota sênior, e compramos também um CRA da Agro Cerrado. A Agro Cerrado é uma revenda que recentemente, inclusive, foi comprada pela Syngenta. Tenho certeza que vocês aí que estão escutando já escutaram o nome Syngenta, né? A maior empresa no Brasil de defensivos, né? Que vende defensivos aqui e sementes, tá? É uma das maiores, né? Que vende defensivos e sementes, tá? A Agro Cerrado foi comprada, né, pela Syngenta e a gente teve essa oportunidade de trazer esse papel aqui para dentro do fundo, pagando CDI mais 5,5. Tá? Essa operação da Agro Cerrado paga CDI mais 5,5. Então são duas revendas que são clientes a longa data aí da Ecoagro, que a gente conhece elas muito bem, né? A Agrofito já está no 4º CRA aqui com a gente, tá? A Agro Cerrado tem essa questão, né, de ter sido comprado, né, pela Syngenta, né? Quando você olha os níveis de faturamento delas, né, ambas ali estão faturando ali mais de 200 milhões de reais, tá? A Agro Cerrado estamos falando em torno de 300 milhões, a Agrofito estamos falando em torno de 200 milhões, tá? E com uma margem bastante adequada, né, para o nível do segmento. Né? Ambas têm uma margem EBITDA ali, tá, da ordem de 5%, e uma margem líquida, ou seja, lá na última linha, né, o resultado líquido dividido pelo faturamento, ali da ordem tá, de 2%, que para o segmento tá, é bastante razoável. A gente acompanha isso aqui a longa data, sabe que isso é bastante razoável. Tá? O endividamento dessas revendas está equacionado, né, e a gente está sempre monitorando o que está acontecendo com essas revendas. Tem um trabalho aqui na gestora de não só, né, fazer uma belíssima seleção de crédito, né, e uma avaliação de crédito para ver se faz sentido trazer esse nome para o fundo, como também depois todo esse acompanhamento e esse monitoramento, né, para ver se a gente precisa tomar algum tipo de ação aí no meio do caminho, se alguma dessas revendas deteriorarem. Até hoje, né, isso ainda não aconteceu. Tá? Bruno, sobre esse ponto, eu queria destacar algo que você falou. E para aquele investidor que está nos acompanhando pela primeira vez no nosso vídeo, e não viu os anteriores, acho que vale a pena nós remarcarmos esse ponto. A Ecoagro é a maior securitizadora do agro do Brasil, especializada em agro, só opera agro. E também está no mercado há muitos anos. Só no ano passado foram 15 bi de emissões. Ou seja, o gestor, o Bruno, ele vai selecionar os melhores papéis dentre os melhores papéis, porque a Agro não lança no mercado papel ruim, porque, enfim, ela só faz isso, é a maior do Brasil, está aí há tanto tempo, é focada só no agro, sabe o que está fazendo. E tem uma reputação a zelar. Tem uma reputação enorme a zelar, com certeza. Então, dos bons papéis que a Ecoagro ela emite, a gestora, o Fiagro, compra os melhores dentre os melhores. Então, isso, sinceramente, Bruno, eu acho que mesmo que a liquidez, que vai aumentar muito, ela possa diminuir um pouco o ágio, tem que ter mais ágio. O Fiagro da Ecoagro tem que ter um ágio maior, justamente pela segurança que dá, pela entrega de rendimento que dá, ela tem que ter um ágio. Agora, esse ágio tende a diminuir à medida que a liquidez aumente. Por isso a importância do investidor correr. Não espere para se posicionar de forma aumentar o share da sua carteira de EGAF11, se esse é o seu desejo, depois que aumentou a liquidez, porque de repente esse ágio todo você pode perder, ou melhor, deixar de ganhar. Então pode ser uma oportunidade de acelerar esse processo. Não, sem sombra de dúvida, né? Bom, tendo dito aí sobre ações de gestão, aí depois dessas suas colocações, eu queria falar um pouquinho agora, né, do que o investidor pode esperar aí para 2023, né? Não só a periodicidade dos rendimentos, né, reforçando aqui, passou de trimestral para mensal, tá? Então, atendendo aí a pedido dos investidores, da indústria como um todo, né, conseguimos, né, montar essa estratégia para fazer isso de forma, né, eficiente, mantendo a meta de rentabilidade do fundo. Certamente em 2023 a gente vai partir para novas captações, vamos fazer novas emissões, e eu queria trazer aqui um dado aqui para o nosso investidor, né, olhando o pipeline da Ecoagro apenas do primeiro semestre, tá?
um pipeline, digamos assim, que eu não diria que é agressivo, um pipeline que é um pipeline conservador aqui para a gente. Então, no primeiro semestre, apenas na tese da cadeia de insumos, que é a tese, né, do fundo, tá? A gente só opera CRAs, né, da cadeia de insumos, majoritariamente da cadeia de insumos, até 80% quer dizer, pelo menos 80% do fundo tem que estar aplicado em CRAs, tá? Cuja operação esteja dentro da cadeia de insumos. Eu posso ter até 20% de outros tipos de CRA, nunca de produtor, porque produtor a gente acha que é um risco, né, elevado, tem uma quebra de safra, ele vai pedir uma postergação e um pagamento de juros para frente, né, mesmo que seja um excelente produtor. Quebrou a safra, ele não tem o que fazer. O produtor, né, como você bem sabe, ele é megalomaníaco, né, ele ganha capital, ele quer aumentar o patrimônio, quer aumentar a terra, ele quer mais terra, ele quer plantar mais, ele quer conquistar ali... É um setor que dá certo, um setor que cresce. Sem sombra de dúvida. Isso é de dinheiro mesmo. E aí, quando vem o clima, às vezes tem um percalço. O cara, ele é bom, ele tem uma capacidade de pagamento boa, ele tem patrimônio, só que esse patrimônio está todo imobilizado em terra. E aí, se ele não consegue monetizar a safra, o que acontece? Ele vai falar, olha, eu tenho condições de pagar isso, mas posterga isso para mim, para a próxima safra, que aí eu pago, né, a você. Então, por isso que a gente não compra CRA de produtores no fundo, não é porque eles são ruins, mas é porque ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Concentra risco. Né? E concentra risco. Já na tese de revendas, a gente tem essa mitigação de risco aqui enorme. Tá? E, Bruno, sobre esse ponto ainda do risco para o nosso investidor entender, o agronegócio cresce a 4,5% ao ano. É um setor que cresce muito, vale muito a pena estar posicionado nele. Agora, às vezes tem um granizo aqui, às vezes tem uma estiagem acolá. Isto é do jogo. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E essa é a grande diferença da ecogestão de ativos e da Ecoagro como securitizadora. Porque você entendendo como funciona a indústria, como funciona o business, você tem que tomar atitudes de gestão para justamente dar segurança ao processo. Porque eu não posso fazer chover onde não vai chover, mas eu posso tomar atitudes de gestão que possam gerenciar o problema que é do jogo. E isto, não tenho dúvida, é uma grande diferença da nossa gestora, da nossa securitizadora, por estar próximo, por entender o business. E é por isso que se entrega tanta rentabilidade com risco tão baixo. Exatamente, Antônio. Né? Então, só podemos operar dentro da tese da cadeia de insumos, né? Não operamos produtores, por conta disso que a gente falou, e algumas operações de middle que a gente acha de forma oportunística interessantes, né? Robustas e com bastante garantia, a gente traz para dentro do fundo, como a gente já trouxe uma Tobasa, como a gente já trouxe uma Supply, que a gente já falou em outros vídeos, né, no passado, e eu não quero me estender aqui mais sobre isso. Né. Mas falando, né, então vamos para novas captações, voltando ao assunto das captações, vamos para novas captações em 2023. O pipeline do primeiro semestre, apenas na tese do fundo, é de 1,8 bilhões de reais. Tá? O fundo hoje está rodando ali aproximadamente com 100 milhões de reais. Tá? Então, certamente, se a gente fizer captações de 500 milhões, que seja, ou coisa maior do que isso, a gente tem tranquilidade de que a gente vai alocar, né, esse dinheiro que a gente captou de vocês, investidores, né, de uma forma muito rápida, muito ágil, muito segura, em papéis rentáveis e que tenham todas as garantias necessárias, né, e robustez para continuar entregando, né, esse resultado. Então, aqui só para fechar, né, a parte de gestão, e aí eu te dou a palavra, mudamos o rendimento para mensal, estou reforçando aqui pela terceira vez para quem pegou o vídeo pela metade, né? Então, de trimestral veio para mensal, né? Atendendo aí pedidos de investidores, mas com muito cuidado, tá? E muito trabalho de gestão para a gente não perder eficiência. Perfeito? Fomos a casa que mais pagou rendimentos, tá? Em 2022, tá? Vamos ampliar mais esse fundo, está cada vez mais, e temos um pipeline robusto, né, que permite alocar, né, essa ampliação de capital muito rápido. Tá? Então, você investidor, você que gosta do nosso produto, agora não tem mais razões para você não vir aqui com a gente, né, investir no nosso, né, no nosso produto. Tendo fechado essa parte de gestão, eu queria, né, passar a palavra aqui para o Antônio, para ele falar um pouquinho da nossa visão macroeconômica, né, e da nossa visão do agro, né, tanto aqui da gestora e da Ecoagro como um todo. Maravilha, Bruno. Em primeiro lugar, parabéns, Bruno. Pô, parabéns, que coisa boa podermos anunciar esses números tão fortes, tão robustos. Quem mais pagou dividendos, mais baixo risco, um horizonte para frente maravilhoso. Parabéns, isso não acontece por acaso, acontece porque temos um excelente trabalho de gestão do Bruno, de toda a equipe do Bruno,
da securitizadora lá embaixo, então são muitas pessoas envolvidas nesse processo para entregar esse resultado tão bom para o investidor, mas também para o agronegócio, que precisa de recursos para seguir crescendo, precisa de dinheiro para seguir expandindo a sua produção, alimentando esse mundo todo. Afinal de contas, somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. O mundo precisa do agronegócio brasileiro, ou seja, temos não só um papel econômico, mas temos um papel social com o planeta, e isso é muito importante. Nas questões macroeconômicas, começando por elas, Bruno, a principal preocupação que nós estamos tendo, e isto é absolutamente linkado ao investidor que está no EGaF11, que paga DI mais 4, nós precisamos ter um horizonte de DI. Se voltarmos no passado, lá para agosto, setembro do ano passado, nós tínhamos uma visão muito clara de que a Selic deveria começar a cair no segundo semestre de 2023. Quem sabe, forçando um pouquinho a barra, no final do primeiro semestre já podia ter algum movimento de queda. Essa era a minha expectativa, era a expectativa da casa, era a expectativa do mercado. Todo mundo estava pensando, havia um consenso em torno disso. Acontece que no dia posterior à eleição, o Focus trabalhava com uma expectativa de 4,93 para o IPCA de 2023. E naquelas alturas do campeonato, o horizonte relevante ainda era final de 23, era 4,93. Hoje, Bruno, está em 5,39. A Selic, que se esperava fechar o ano de 2023 ali na casa de 10, 10,5, alguns mais otimistas 9,5, 9,75, toda semana, assim como o IPCA, está subindo a perspectiva de Selic para o final de 2023. Hoje já está em 12,5. E tem vários colegas nossos que estão vendo uma Selic a 14, a 15, e eu já ouvi falar até em 16, o que nesse momento me parece um certo exagero. Impossível não é, mas acho que neste momento imaginar um número desse tamanho não parece fazer muito sentido no meu entendimento, mas com respeito às visões dos nossos colegas. Não são tiradas do nada, tem um racional ali por trás que merece ser respeitado. O fato é que está mudando a tendência. Ou seja, se você estava com. Se o mercado tinha uma expectativa de começar a cair a inflação e esse processo de deflacionamento seguir evoluindo até chegarmos dentro das bandas e até mesmo no centro da meta, que era uma ideia para 2024, saibam que tanto 23 quanto 24, 25 e 26 estão subindo. Inflação e também taxa Selic. E isso mexe muito no DI. Ou seja, se eu tinha um DI com uma perspectiva descendente, hoje eu tenho uma perspectiva ascendente semana a semana, perante o que se esperava lá antes do período eleitoral. E trazendo para o Fiagro, né, Antônio, isso é super bom, né, porque todos os papéis do Fiagro estão indexados a CDI e você tem uma tendência de CDI mais elevada, né, todos os problemas que isso pode ter, né, em segunda ordem, né, mas a mera tendência de DI mais elevada e a realização desse DI mais elevado faz com que você, investidor, receba mais rendimentos, porque a meta de rendimento é CDI mais 4, CDI sobe, seu rendimento sobe junto. Tá? Então, por tudo isso que está acontecendo, né, e essa perspectiva, né, de aumentos de inflação acarretando, né, em aumentos de Selic, né, por conta de incertezas fiscais, faz com que, né, você, investidor, né, por estar investido no Fiagro, seja beneficiado. Tá? Então, é muito importante, independente, né, do que aconteça, né, se houver esse incremento, né, de Selic, ou pelo menos, né, aumentos em relação ao que estavam esperados para final de 23, 24, 25, 26, como você falou, você, investidor do Fiagro, vai estar melhor. Acho que essa é uma mensagem importante para você, né, entender. Que é aquela nossa tese, né, Bruno, que nós defendemos, que o nosso Fiagro, ele é de certo modo, um hedge contra os problemas que o Brasil causa, né? Sobre toda essa turbulência que está acontecendo. Você faz um hedge, porque se as coisas não vão bem,
a Selic tende a aumentar, o DI tende a aumentar e, consequentemente, você que está no nosso Fiagro está recebendo DI mais. Então, segue valorizando o seu patrimônio, a sua carteira, enquanto o Brasil passa por esse momento de maior turbulência e dificuldade, que é gerada, sim, como o Bruno já disse de maneira muito correta, pelas questões fiscais brasileiras. Nós temos um horizonte fiscal preocupante para 2023, 2022 nós fechamos com um superávit primário, nós deveremos ter déficit primário em 2023, já admitido inclusive pelo ministro da Fazenda, que trouxe um plano para ser avaliado pelo mercado, que poderia, no seu potencial, atingir um superávit pequeno de 18 bilhões de reais, mas esse plano, ele de 250 bilhões aproximadamente, ele nada mais é do que 1/5 do valor redução de gasto e 4/5 do valor aumento de arrecadação. Ou seja, eu tiro mais dinheiro da sociedade para que o governo possa gastar mais. Isso é ruim em termos de crescimento econômico, isso é ruim do ponto de vista inflacionário, e quem olha ali aquelas medidas fica com uma certeza, a maior parte delas se encerram em 23. E eu preciso ter uma âncora fiscal e um planejamento de equilíbrio fiscal de longo prazo, e não só para o ano de 23, e aí no final do ano de 23 a gente vai discutir o que vai fazer em 24. Não pode ser assim. E uma terceira crítica que nós temos a este plano, ele dificilmente vai chegar próximo do potencial, porque ele conta que ele precisa que pessoas denunciem, façam denúncias, ele conta com que um número de refis que talvez não seja atingido, manobras no CARF, como, por exemplo, voltar para o Estado a decisão em caso de empate, o que é péssimo para as empresas. Ou seja, ele tem componentes que nos levam a imaginar que nós não chegaremos nem perto do potencial, ou seja, ele amortece os quase 230 bi que estão planejados ou projetados para 2023, que é horrível, dá mais de 2% de PIB de déficit, amortece um pouco isso, mas ele é só um pouco, ele não vai amortizar tudo e fazendo muitas maldades. Então, nós não gostamos desse plano e entendemos que o mercado também não gostou, por isso que a expectativa de que haveria uma proposta trouxe uma melhora para o mercado, mas tão logo ele foi divulgado e o mercado processou, já voltamos a ter pressão, tanto inflacionária quanto no DI. E você que está aqui, que está posicionado em Fiagro, precisa ter isso de maneira bastante clara. Estamos vendo uma desaceleração também na economia, um pouco mais forte do que nós imaginávamos, bem como uma inflação que vem em dezembro, Bruno, mais forte também que o mercado vinha prevendo. Fechamos em 5,79 a inflação em 2022, e isso por si só já traz uma inércia para 23 que vai ter que ser bem pensada, porque afinal de contas essa inércia pega sozinha, exigindo que o Banco Central tenha posturas mais contracionistas ainda, se não houvesse toda essa inércia. E o IPCA veio bem acima do esperado, 0,62. 0,62, quando a gente estava imaginando 0,45, algo parecido, né? Então ele veio uma cacetada, como o Bruno muito bem nos lembra aqui. Então, dados de varejo vindo mais fracos, dados industriais vindo mais fracos, e tudo isso, Bruno. O EGAF11 é um porto seguro para momentos como esse, sobretudo aqueles que estão em renda variável, que estão apostando no crescimento econômico quando se compra participações de empresas. Ou talvez esse seja um momento de aumentar a posição no Fiagro do que já entrar no mercado de renda variável, até porque tem uma recessão dos Estados Unidos vindo aí, tem ainda os juros no mundo inteiro estão muito altos, ficar no EGAF é uma segurança interessante, ganhando tudo isso aí que o Bruno está pagando. Puxa vida, não tenha dúvida. E vindo para a questão do agronegócio, nós estamos tendo um problema de safra muito forte na Argentina, muito forte. Você deve ter visto também muitas notícias sobre quebras de safra no Brasil, sobretudo de milho no sul do Brasil. Essas coisas são do jogo. O Brasil é um país imenso, o Brasil é um país enorme.
É normal, está dentro da normalidade nós termos seca aqui, granizo acolá, excesso de chuva ali. Isso faz parte de um país do tamanho do nosso. A questão é o que é a safra como um todo, para onde é que ela está indo. Porque nós estamos posicionados no Brasil inteiro. O Bruno, lá na hora de fazer as escolhas, ele pulveriza risco no Brasil inteiro. Então, o que nos interessa é claro, o país. Estamos presentes em mais de 9 estados e atendemos, as revendas que a gente investe atendem mais de 13 culturas, né, que são plantadas aqui no Brasil. Então, temos aí uma diversificação enorme do ponto de vista de culturas e do ponto de vista de regiões, tá? Em particular, você falou esse problema que está tendo na Argentina, né, e tudo mais, a gente não tem nada hoje de posição no sul do Brasil exatamente por conta disso, tá? Podemos vir a ter, né, no futuro, mas hoje não temos nada por conta disso. Essa forma de gerir o risco por culturas, por regiões, por revendas, isso tudo traz um risco muito para baixo. Agora, a safra brasileira, que é o que interessa para nós, porque nós estamos posicionados, não é na região A, B ou C, nós estamos posicionados em Brasil. E a safra brasileira vem performando bem, nós deveremos saiu o relatório da Conab na semana que nós estamos gravando esse vídeo. O Brasil deve ter uma produção de 310 milhões de toneladas, ou seja, cresceu mais a expectativa de produção em relação ao relatório anterior. O USDA está reduzindo a produção mundial por conta das perdas que aconteceram nos Estados Unidos. Houve uma reavaliação da safra 23 americana, que já foi colhida, então não é mudança de expectativa, é reavaliação, porque a safra já foi colhida. Diminuíram a safra americana e está se reduzindo a perspectiva, porque ainda não foi colhido, da safra argentina. Então veja, o Brasil está crescendo quando o mundo está reduzindo, tanto soja quanto milho, que são as nossas duas principais produções de grãos. Pecuária, que é um produto que nós não temos na nossa carteira diretamente, mas temos indiretamente, porque o mercado interno que consome grãos no Brasil é principalmente para produzir ração. Então, o que está acontecendo com suínos, com bovinos, com aves, com leite, indiretamente nos interessa. E o que nós estamos vendo? Gripe aviária na Europa, problemas também de doenças no rebanho suíno na China. Isso tem aumentado muito a demanda interna de grãos no Brasil. Ou seja, nós temos mais demanda vindo lá de fora, questões da China e Sudeste Asiático melhorando muito por conta daquela questão do Covid-0, liberação de frigoríficos do Brasil, que com aquele caso de suspeita de vaca louca que nós tivemos aqui no ano passado, em 2022, que não foi confirmado pelas autoridades. O que aconteceu é que aquele animal foi um único animal, um único indivíduo, ele desenvolveu o problema por conta da avançada idade e não por circulação de vírus. São coisas distintas. Mas a China ficou com vários frigoríficos nossos bloqueados e agora foram liberados. A política de Covid-0 foi afrouxada, ou seja, nós estamos num momento de perspectiva do agronegócio brasileiro muito bom, onde aumentamos produção, onde o mundo está reduzindo, justamente no momento que está crescendo a demanda, tanto lá fora quanto aqui dentro. Então, Bruno, o panorama macro ele é favorável para quem está posicionado no EGAF11 e o panorama do agronegócio é ainda mais favorável para quem está posicionado no EGAF11. Sobretudo, com toda essa gestão de risco que vocês fazem, capitaneados por você, tão bem na nossa gestora. Perfeito, Antônio. Muito obrigado aí pelas visões, né, do agro, né, e do macro, né, brasileiro e global. Né? Com isso, eu dou por encerrado, tá, o nosso vídeo e muito obrigado por nos escutar. E não esqueçam, o nosso dividendo agora é mensal. Muito obrigado.